guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Quero ouvir o seu clamor nessa noite. Cante. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nossa glória a Deus. Declare quem é Ele, o que Ele é na sua vida. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Venha em nós, venha a nós seu reino. Venha em nós, venha a nossa glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nossa glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. É isso aí, gente. A letra estará passando. Já viu vocês louvando e cumprimentando todo mundo, hein? Homem, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Homem, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão, Levante o sofá, aproveite o pessoal. Vamos lá. dê um sorriso Não pra deixe esse frio pegar você, ele. não. Levante. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há menor. Prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sem paz real, sem costura aflição, achei
segredo é Cristo no coração. O amor sem Deus não passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é não ter medo, pois Jesus virá bem cedo. Quando for embora, eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Que alegria ver todo mundo cumprimentando todo mundo. É isso aí. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, sabemos que Tu és grandioso, poderoso, e nós estarmos aqui na Sua casa, nessa segunda-feira, para Te adorar e para Te louvar, é uma prova do Seu amor e da Sua grandiosidade na nossa vida. Queremos pedir uma bênção especial para cada um dos que aqui estão e para cada um daqueles que têm um pedido especial no seu coração. O Senhor, na sua sabedoria, possa responder de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa vontade. Amém. E também agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado. E também o Senhor sabe o que cada um traz no coração de gratidão. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor e aceita esse nosso culto. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida que enche meu ser. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida que enche o meu ser. Por este caminho desejo andar, cada passo momento do meu caminhar, escolho a Ti, meu Salvador. Escolho Jesus em meu viver. Declaro ao mundo, meu coração pertence a Ti. E do Teu amor nada vai me separar. E nessa canção ergo a voz para dizer: minha história é Jesus. Minha história é Jesus. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida que enche o meu ser. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida que enche o meu ser. Por este caminho desejo andar, cada passo e momento do meu caminhar, escolho a Ti, meu Salvador. Escolho
capítulo 5, verso 5 ao 9. Aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, olha o verso que eu vou ler. A mensagem dessa noite, a ênfase dessa noite está nesse verso aqui, tá? Eu poderia até interromper a leitura, mas eu vou ler todo o contexto ali. Mas a ênfase da mensagem dessa noite está nesse verso. Diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. Repete comigo, irmãos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem? Para quem devorar. Procurando alguém para? Devorar. Alguém para brincar? Não. Alguém para acariciar? Não. Alguém para conviver assim com boa? Não. Ele está rugindo, anda como um leão. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Queridos, o propósito da carta de Pedro é fortalecer os cristãos diante dos sofrimentos, diante das lutas, diante das batalhas, diante das angústias, diante das enfermidades. Pedro escreve essa carta para fortalecer os irmãos que estavam sofrendo nos primórdios, nos primeiros anos do cristianismo. Queridos, o diabo ele usa várias estratégias para destruir o povo de Deus. A primeira vez que o diabo aparece na Bíblia relacionado a um animal é em Gênesis 3. Só que lá em Gênesis 3, qual é o animal que Satanás está relacionado? Qual é? A uma serpente. E qual é a estratégia que o inimigo usa para poder destruir o povo de Deus? Ali no Éden, qual era? O engano. A mentira, o engano. Então ali ele usa o engano para destruir o povo de Deus. Nesse texto que nós estamos analisando, Satanás não é comparado a uma serpente, mas ele é comparado a um leão. E aqui Satanás não usa o engano para destruir o povo de Deus. Qual que é o instrumento de Satanás para destruir o povo de Deus? Onde nós lemos? É o medo. Nesse texto Satanás usa o medo. E o paralelo de ele usar o medo é descrito em Apocalipse capítulo 12, verso 12, e no capítulo 12, verso 17. Olha o que diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheios de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que ele está usando aqui contra o povo de Deus? O medo, a ira. Olha o que diz capítulo 12, verso 17 de Apocalipse: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. Aqui novamente retratando sobre a ira do inimigo contra o povo de Deus. As palavras para descrever as ações de Satanás
no tempo do fim são ira, cólera, perseguir, seduzir, acusar. Essas são as ações de Satanás no tempo do fim para destruir o povo de Deus. A palavra leão, irmãos, ela ocorre mais de 130 vezes na Bíblia. E esse animal, ele é usado para representar não só o inimigo, mas para representar outras coisas também. Por exemplo, Judá, filho de Jacó, foi comparado a um leão. Então, a figura de um leão na Bíblia, ela é recorrente para representar diferentes situações. Em Ezequiel capítulo 19, versos 2 ao 9, o leão, os príncipes de Israel são comparados a um leão. Então aqui outra vez, outra situação que o leão é mencionado. Em Jeremias capítulo 51, verso 38, agora são os moradores de Babilônia que são comparados a um leão. Agora são os moradores de Babilônia. E por fim, Apocalipse capítulo 5, verso 5, agora atribui a Cristo e diz assim: Cristo, o leão da tribo de Judá. Então a palavra leão, o animal leão, ele é comparado, ele é usado com uma certa frequência na Bíblia para designar diferentes contextos. Ok? Agora, nesse texto que nós estamos analisando, a palavra leão, ela é usada exclusivamente para se referir a Satanás, ao diabo. E ali no verso que nós lemos, fala muito claramente: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda como leão rugindo em derredor, procurando alguém para devorar, para destruir, para devorar. Queridos, na Bíblia nós encontramos pelo menos 3 situações de pessoas, de homens, de seres humanos que enfrentaram o leão. Primeiro registro de um ser humano que enfrentou o leão, qual foi? Não. Teve outro antes dele que enfrentou o leão, qual foi? Sansão. O primeiro relato bíblico de um ser humano que enfrentou o leão, quem foi esse homem? Sansão. Vamos ler o relato de Sansão. Eu vou ler aqui para vocês, depois vocês podem acompanhar, anotar e reler depois na casa de vocês. Juízes capítulo 14, versos 5 e 6 diz assim, ó: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Queridos, nós lemos lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 5 ao 9, que Satanás é o leão que anda em derredor do povo de Deus, rugindo, causando medo, procurando alguém para devorar, para destruir. E agora nós vemos aqui no relato bíblico um homem que enfrentou o leão. E agora que Sansão enfrentou o leão, como que ele enfrentou? Não sei se vocês perceberam no texto bíblico, mas aqui logo no comecinho do verso 6, olha o que diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou o leão como que rasga um cabrito. Sansão enfrentou o leão. Alguém aqui gostaria de enfrentar o leão? Gostaria não?
Eric? Não. Um gato já é Você é difícil. fortão, Eric. Não vai, cara. Ah, para, né? Não quer? Anderson, enfrenta o Leão, Anderson. Você e o Eric juntos. Não enfrenta? Cadê a Alice, que é campeã de judô, Alice? Enfrenta o Leão, Alice? Não? Eu falei do quê? Judô, né? Judô. Ela é judoca. Você não enfrenta? Nem eu. Mas irmãos, olha aqui. Não dá para pegar nem Lá um em gato. Pedro está dizendo que Satanás anda em derredor. E aqui mostra alguém que enfrentou o leão. E como que Sansão enfrentou o leão? Ele falou assim: olha, eu enfrentei o leão pela minha força. É assim que está escrito? Não. Eu enfrentei o leão pela minha própria experiência. Eu enfrentei o leão porque eu tenho força, eu sou poderoso. Eu enfrentei o leão porque eu tenho os recursos, eu tenho experiência. Foi assim que Sansão enfrentou o leão? Como que Sansão enfrentou o leão? Olha o que a Bíblia diz: o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Amém. Queridos, Sansão enfrentou o leão e ele falou: eu enfrentei o leão por causa do Espírito do Senhor. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Não foi por minha força, não foi por minha experiência, não foi por meus talentos. Eu enfrentei o leão porque o Espírito do Senhor enfrentou por mim. Todos nós temos nossos leões. Na nossa vida, invariavelmente, nós enfrentamos leões. São lutas, é uma enfermidade, Anderson. É um desemprego, é um vício, é uma luta financeira, é uma luta conjugal. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, quais são os leões que você enfrenta. Mas aqui a Bíblia é muito clara ao afirmar que Sansão enfrentou o leão pelo Espírito do Senhor. Amém. Não foi pela força dele. Queridos, segundo que enfrentou o leão na Bíblia. Agora Davi, né, irmão? Que legal. Olha só, 1 Samuel capítulo 17, verso 36. Olha o que diz: o teu servo matou tanto o leão, falando de Davi agora, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Deus dos exércitos, afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Querido, segundo o relato de alguém que enfrentou o leão, e Davi atribuiu a vitória dele contra o leão a quem? Eu sou forte, porque eu sou bom de mira, eu vou enfrentar esse Golias e vou derrubá-lo. Eu sempre fui corajoso, por isso que eu enfrentava os leões. Foi isso que Davi falou? Não. Olha o que Davi falou: o Senhor foi quem me livrou. Querido, isso aqui é muito significativo, porque nós encontramos na Bíblia, nós vemos lá Pedro usando a figura de linguagem do leão para se referir ao inimigo que tenta destruir o povo de Deus. E aqui nós encontramos na Bíblia pessoas que enfrentaram os leões, e todos eles disseram que enfrentaram no nome do Senhor. Amém. Irmãos, todos eles enfrentaram os leões pela força e pelo poder do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Todos eles lutaram no poderoso nome de Jesus. Amém. Olha o que ele diz: o Senhor me livrou. Não foi a minha força, não foi a minha experiência, não foi a minha vontade de vencer, foi o Senhor. Sabe o que ele quer dizer? Que só Cristo Jesus
pode te dar as vitórias Amém. que você deseja. É só Cristo Jesus que pode te dar a paz que você deseja. Queridos, as maiores lutas, elas precisam ser travadas no nome de Jesus. Hoje vivemos em uma sociedade em que as pessoas buscam prazer, poder e dinheiro. Não é disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de Cristo Jesus. Os maiores índices de suicídio da nossa cidade, daqui de São Paulo, não estão nos bairros mais pobres, onde as pessoas têm que lutar todo dia pelo pão. Os maiores índices de suicídio, de depressão, estão nas camadas mais ricas da cidade, Jardins, Morumbi. Porque só Cristo Jesus preenche o vazio da alma. Amém. É só Ele que pode resolver o vazio que existe no nosso coração. Terceiro que enfrentou o leão, quem foi? Vamos ver quem se lembra. Terceiro, Daniel. Olha, a irmã ali está ligeira, né, irmã? Daniel. Olha só, Daniel capítulo 6, verso 16. Todos nós sabemos ali o contexto. Daniel foi jogado na cova dos leões, e olha o que ele disse. Então, ele foi jogado, o rei não queria jogar na cova dos leões, houve ali uma enganação, né? Daniel foi jogado, e no outro dia cedo, o rei foi lá ver como que estava Daniel. Ele chamou Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. No outro dia o rei foi ver. Verso 21, Daniel 6, 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel falou: olha, fica tranquilo, eu sou esperto, eu consegui me livrar dos leões. Assim Daniel falou? Queridos, o terceiro na Bíblia que enfrentou o leão, ele falou: o Senhor me livrou da garra dos leões. Queridos, isso aqui é muito significativo, porque dos 3 homens bíblicos que enfrentaram o leão, os 3 atribuíram as suas vitórias, atribuíram a bênção que havia recebido pelo poder de Deus. Nenhum deles falaram: olha, eu venci pelo meu próprio esforço, eu venci por minha própria luta, eu venci porque eu sou forte. Nenhum deles. Todos eles disseram: eu venci pelo poderoso nome de Jesus. Queridos, você quer vencer os leões? Você quer vencer o inimigo? Olha o que a Bíblia diz: é se apegando com Deus, é segurando poderosamente na mão do nosso Deus. Tem batalhas, queridos, que nós não podemos perder. Algumas podemos perder, e vamos perder. Você pode perder aí talvez um ano da faculdade, não teve condições de pagar certinho, teve que trancar, juntar um pouquinho mais de dinheiro. Ok. Às vezes perdeu um emprego, enfim, às vezes perdeu um carro, fez um negócio mal feito, e aí pensou que estava comprando um carro bom, estava comprando um carro ruim, e aquele carro deu mais prejuízo do que alegria. Também faz parte. Mas uma coisa nós não podemos perder, são as batalhas espirituais. Amém. Essas nós não podemos perder. Perca outras, mas as batalhas espirituais não podemos perder. Qual foi o quarto que enfrentou o leão? Isso aqui é uma pegadinha, hein? Quero ver o quarto que enfrentou o leão.
Quem foi? Surpresa. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Olha o que diz, Anderson. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Quando ele fala fui liberto da boca do leão, ele estava atribuindo essa vitória a quem? A quem, irmãos? A Deus. Ao Senhor, a Deus. Queridos, nós não podemos perder as batalhas espirituais, e nós só iremos vencê-las pelo poderoso nome De Deus. de Deus. Amém. Olha o que diz. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Jefité, de Sansão, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Tudo isso pelo poderoso nome De Deus. de Deus. Amém. Pelo poderoso nome de Jesus. Queridos, nós não podemos perder as batalhas espirituais. Eu me lembro, faltam 5 minutos, eu prometi que eu vou encerrar na hora. Eu me lembro que eu estava, deixa eu ficar aqui, né? Que eu vi que quando eu mudo assim de lugar, deixa eu ficar aqui. Eu estava no carro, junto com um amigo, até encontrei com esse amigo hoje, um camarada que eu gosto muito. O nome dele é Marcos Tanaka. E já tem uns 5 ou 6 anos que isso aconteceu. E tinha acontecido um problema com um pastor muito famoso. E esse pastor muito famoso acabou caindo, saiu do ministério, e foi um escândalo para a igreja. E naquela semana, naquele período ali, eu estava com ele no carro, e ele falava assim para mim, mas era um pastor. E eu falei, Tanaka, mas era um ser humano. Ele falou, mas era um pastor. E eu falei, mas era ser humano. E ele insistia, mas era um pastor. E eu falei, era um ser humano. E ficamos naquela, era um pastor, era um ser humano. Eu falei, Tanaka, vou te contar uma ilustração. E essa ilustração que eu contei lá para ele, vou contar aqui. Eu falei, Tanaka, tinha um sapinho que trabalhava de atravessar os insetos no rio. Então o sapinho ia de uma margem para outra e cobrava R$5, Anderson, para fazer a travessia. E vinha todos os insetos ali na beira do rio, pagava os R$5 para o sapinho, montava nas costas do sapinho, o sapinho atravessava. E o sapinho ganhava a vida assim. E um dia estava lá fazendo ele as travessias. Quem chegou para ele atravessar? Quem? Escorpião. Escorpião. Apareceu lá o escorpião. O sapinho olhou e falou, você eu não levo não. Ele, para seu sapinho, larga de ser bobo, me leva. Não, você eu não levo. Não, estou te pagando aqui adiantado à vista. Ele falou, você eu não levo. Ele, me leva, eu estou precisando. Não, você não, ficou ali discutindo, não leva. O sapinho virou para o escorpião e falou assim, você promete que você não vai picar? Eu prometo, sapo, larga de ser bobo, eu não vou te picar. Você não está vendo que se você estiver atravessando comigo e eu te picar, morre nós dois? Então fica tranquilo, não vou te picar. Promete. Vê lá, hein? Tá bom. O escorpião pagou, montou nas costas do sapinho. O sapinho está atravessando o rio, No meio do rio, o escorpião deu uma cutucadinha no sapo, falou, sapo,
a vontade de picar chegou. Ele falou: aguenta firme, aí já estou chegando do outro lado, vou andar mais rápido, estou chegando, eu não estou aguentando, sabe? Aguenta firme, vai morrer nós dois aqui. Ele: não estou aguentando. Morreram os dois. Eu falei: Tanaka, todos nós somos escorpiões. Todos nós somos escorpiões. A nossa única solução está em termos a nossa vida ligada a Cristo Jesus. Amém. Queridos, é só Cristo Jesus que tem o poder de neutralizar o veneno do pecado que todos nós carregamos no nosso sangue, na nossa vida. Amém. Todos nós, irmãos. Não tem o pastor A, o pastor B, o irmão que tem 50 anos de igreja, ou aquele ou aquela que parece que é mais santo que os demais. Todos nós carregamos nas nossas veias a doença, o câncer, a lepra do pecado. E nós só conseguiremos vencer pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É só por Cristo Jesus. Os leões da vida, as batalhas da vida, os vícios, as enfermidades, só são vencidas no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. E eu termino lendo aqui para vocês Apocalipse capítulo 12, verso 10. Esse verso, ele relata de um outro animal pelo qual nós podemos vencer. Eu falei aqui do leão, agora falaremos de outro animal. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Amém. Por causa do sangue do Cordeiro. Aquele leão registrado lá em 1 Pedro capítulo 5, que anda rugindo em derredor procurando alguém para destruir, ele só pode ser vencido pelo poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Ele só pode ser vencido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Quero convidá-lo, teremos uma mensagem musical agora, então ouviremos uma mensagem musical. Fique em oração no seu coração, ore, e ao final terminaremos falando com o nosso Deus. Quem perdoa os meus pecados, sara todas as feridas, cura o meu coração. Quem da morte resgatou minha vida e me coroa com sua graça e misericórdia. Assim como o céu se eleva bem acima dessa terra, assim é grande o seu amor por mim. E como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as minhas transgressões de mim. Ele é quem perdoa os seus pecados, sara todas as feridas, cura o meu coração. Quem da morte resgatou minha vida e me coroa com sua graça de misericórdia. Assim como o céu se eleva bem acima
dessa terra, assim é grande o seu amor por mim. Como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as minhas transgressões de mim. Assim como o céu se eleva bem acima dessa terra, assim é grande o seu amor por mim. Assim como o céu se eleva bem acima dessa terra, assim é grande o seu amor por mim. E como o Oriente está longe do Ocidente, Ele afasta as minhas transgressões de mim. Assim como o céu se eleva bem acima dessa terra, assim é grande o seu amor por mim. Amém. Pai, quero louvar o teu nome, porque pelo teu poder nós podemos enfrentar as grandes batalhas da vida, clamando ao Senhor, suplicando a tua força. Sansão enfrentou o leão, Davi enfrentou leões, Daniel enfrentou leões. A Bíblia fala que Paulo foi livrado da boca dos leões. E eu quero suplicar ao Pai que os leões que nós enfrentamos hoje, as batalhas, as lutas, sejam todas elas enfrentadas pelo seu poder. Amém. No teu nome, no teu poderoso nome. Amém. E é no nome de Cristo Jesus que suplicamos esse poder. E é no nome de Cristo Jesus que oramos. E nos traga amanhã de volta, por favor, em nome de Jesus. Amém. 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 Ali atrás da sala dos jovens teremos o lanchinho para você, tá bom? Que está uma delícia. Deus abençoe a todos vocês.